Com a premissa de sempre do BCSD Portugal, de que o nosso futuro coletivo só depende de nós, tenho o gosto de dar início hoje a um novo ciclo de conversas sobre sustentabilidade. Nestas conversas, em novo formato, haverá espaço para falar dos temas políticos, sociais, económicos, etc., que impactam o nosso futuro, o futuro das pessoas e do planeta, mas também das causas, esperanças e angústias de cada convidada ou convidado. Sabemos que, em grande medida, são muitas vezes esses rios algo subterrâneos que nos atravessam, que determinam as nossas atitudes e comportamentos, não tanto a urgência dos alertas ou a qualidade técnica dos relatórios. Em síntese, temos a convicção no BCSD Portugal de que faz bem à sustentabilidade estar entre gente, que para ela acontecer precisa de ser falada nas ruas e nos cafés, e por outro lado também a convicção de que não há prazer que deva ser mais democrático do que o da própria construção do futuro. Abre este ciclo de conversas sobre a sustentabilidade a Carmo Afonso. A Carmo é advogada, cronista, argumentista, mãe, avó e certamente muitas outras coisas que nem ela sabe. Carmo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. E eu começava por te perguntar que causas são as tuas hoje? As minhas causas, muito obrigada pelo convite, olá. As minhas causas, as minhas causas vão dependendo da situação. É claro que eu exerço a minha profissão em prática individual e, paralelamente, sempre tenho estado associada a causas que eu acho que têm interesse público e que protegem, vamos lá ver, o que eu acho que é fundamental. Eu fiz isso já algumas vezes, não gosto de estar aqui muito a contar a minha história, tinha dito isso, mas sim, acho que foi absolutamente inevitável que me associasse à luta contra a exploração petrolífera no Algarve e era uma questão, eu acho que se na altura tivesse outra profissão qualquer, usaria o que fosse para conseguir aquele fim que era opor-me ao que se estava ali a passar e que era de facto uma afronta a tudo o que deveria ser o nosso futuro e o cumprimento da lei, etc. Neste momento eu estou ligada, eu vou chamar-lhe uma causa ligada à democracia, porque tem a ver com a ilegalização do partido racista e neofascista Chega. Sim, mas nesse teu percurso, que já é longo, de olhar para os temas que vão impactando o futuro das pessoas e do planeta, como eu dizia na abertura, sentes que tens uma ligação maior aos temas de matriz ou de caráter mais social, ou aos temas de caráter mais ambiental, ou ao tema das democracias liberais e da nossa convivência em comum? O que é que te puxa mais nesta tríade entre a governação do espaço público, o ambiente, os temas sociais? Vamos lá ver, não tenho assim, isto é como escolher qual é o filme preferido ou qual é... Quer dizer, depende, não é? Não é tanto. Eu acho que, vamos lá ver, o que leva, creio eu, um advogado ou alguém a associar-se a uma determinada causa, luta, não é tanto o seu afeto ou as suas preferências pessoais, mas a urgência ou a necessidade que reconhece num determinado problema de uma intervenção. E isso é um bocadinho diferente, ou seja, o que é mais urgente? Bom, depende naquela altura, e voltando ao mesmo tema, seria sem dúvida a exploração petrolífera. Agora, considero que existem outras, até porque foi ultrapassada, considero que existem outras questões. Eu refiro-me à do Algarve, atenção. Sim, claro, sim. Sim, tens falado da questão hídrica, etc. Sim, etc. sim. Mas, há várias questões, sempre. A vida é muito interessante, ao mesmo tempo que é muito problemática. Morreremos sempre em algum lugar do inacabado, como dizia a Sofia. Mas essa ideia, quer dizer, tu deslocas um bocadinho para o campo do direito e do exercício da advocacia, em certo sentido do plano racional e da lógica, não tanto os afetos, esse teu envolvimento neste tipo de causas, mas se quiséssemos situar, só fazer um bocadinho de arqueologia do que é que pode estar por trás desse teu engagement, desse teu envolvimento
na construção de futuro e neste tipo de causas, o que é que tu dirias que é uma vivência mais próxima da natureza no Serra do Caldeirão? É algum tipo de experiência? Não colocaria nada aí. Acho que tem a ver com... Há pessoas que naturalmente têm um interesse e se calhar algum apego à causa pública, ao que se passa no espaço público, ao que vai acontecer ou que pode acontecer e que tem impacto na vida, não só na nossa pessoal, que é o que nos leva a contratar um advogado e a demandar, vamos lá ver, o nosso interesse, mas aquilo que vai ter impacto na vida do coletivo. E quem está ligado, quem sente essa vontade, quem sente essa necessidade e acha que é importante intervir, falo de qualquer maneira. Falo com a sua profissão, falo com o talento que tiver e o tempo que tem disponível. Sim, sentir do pulsar do mundo, ou se tem ou não se tem, em certo sentido. Carmo, e diz-me uma coisa, neste olhar que lanças sobre os desafios que temos, agora digamos que para o século XXI, já falámos de algumas urgências, mas a que distância estamos de ter um sistema capaz de dar resposta aos diversos desafios? Tu achas que nós seremos capazes de responder aos diversos desafios que temos, de caráter, como digo, social, ambiental, com reformas pontuais à lei e mudanças ligeiras de comportamento, ou precisamos de novos géneros e tipos de revolução? Vamos lá ver. Há um plano ideológico e num plano ideológico nós conseguimos falar daquilo que seria um mundo perfeito e uma forma igualmente perfeita de chegar a esse paradigma. Outra coisa é a prática. E atenção, nós os portugueses temos aqui uma exceção que podemos falar dela com muito orgulho, que é nós tivemos uma revolução em Portugal e a nossa revolução não foi sanguínea. A maioria dos países não pode contar esta história. Mas voltando ao que eu estava a dizer, vamos lá ver, eu não estou a preparar uma revolução, nem no meu interior, nem quando eu digo não estou a preparar, quer dizer que eu não alimento assim essa ideia. Eu acho que quando nós nos aproximamos de políticas sociais a sério, já é muito bom. Ou seja, os momentos que eu acho que foram mais interessantes, mais benéficos para a humanidade, foram sempre aqueles momentos em que, e normalmente não é a propósito de uma coisa boa, mas que nós vemos, como por exemplo no pós-Segunda Guerra Mundial no Reino Unido. Houve um movimento político de esquerda a sério. Criou-se o Serviço Nacional de Saúde, houve ali um conjunto de medidas que marcaram e que só foram mais tarde, eu chamo, destruídas pelo governo exatamente. Mas são esses movimentos já são muito bons. Então acreditas mais no progresso gradual do que disruptivo? Não é bem eu acredito, é uma visão responsável, ou seja, o que é que, não sei se estamos todos preparados para ter uma revolução. Acho que se formos caminhando com alguma firmeza num caminho que é melhorar as condições de vida de quem mais precisa, diminuir esta coisa da desigualdade gritante que existe, por exemplo, em Portugal, em que a maioria das pessoas vive abaixo de um nível, certamente muito abaixo do nível das que vivem melhor, mas mesmo só comparar com uma média, há muita gente a viver mal. E enquanto isso não for uma preocupação prioritária, é claro que está tudo mal. Porque nós podemos dar aqui um exemplo, não quero ser professoral e dar aqui exemplos infantis, mas vou dar a mesma. Nós podemos chegar, vamos lá ver, a um recreio e há uma criança que tem os brinquedos todos e depois há ali 4 ou 5 que estão a dividir o mesmo brinquedo. Quer dizer, é de justiça intuitiva que tem que existir uma distribuição. E neste recreio adulto é a mesma coisa. Não faz sentido que existam 1 milhão de portugueses, são quase 1 milhão, que vivem de um salário mínimo. Não faz sentido. Isso vai ter impacto na vida não só de 1 milhão, mas de muitos mais, e estão a viver num limiar de dignidade. Se isto não é uma prioridade, então não sei qual é a prioridade. Eu acho que isto não é uma revolução. Isto é a política. Sim, é fazer o básico.
E nesse sentido, Sim, é cabe o básico, a quem... mas nunca foi feito. Exato, cabe a quem essa responsabilidade. Ou seja, tens falado bastante sobre o papel do Estado, sobre a reinvenção do capitalismo. Como é que tu vês... A reinvenção do capitalismo. Bom, eu acho que o capitalismo é que fala muito e faz muito e muito eficazmente pela sua própria reinvenção. Eu não tenho essa autoria, mas sim, o capitalismo tem esta capacidade magnífica, incrível, que é transformar tudo no seu próprio processo. É um bocadinho aquela coisa de há uma revolução ali, ela é interessante, bom, vai dar em t-shirts, vai dar numa coisa qualquer que o capitalismo vai usar, sempre. Agora, eu não a reinvenção do capitalismo, eu gosto mais da reinvenção do amor, do nosso poeta, do Daniel Filipe. Eu não estou com essa prioridade de reinventar o capitalismo, ele faz isso muito bem sozinho. Mas como é que tu vês? Não, claro que sim, as margens vão sendo integradas. Sim. Aquela canção do Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, se calhar hoje não é verdade, e vai aparecer no Twitter e vai aparecer na televisão. Espero que sim, que é para eu assistir. Exato, e poderes comentar. Mas a pergunta é, como é que vês o papel das empresas? Quer dizer, hoje em dia 69 das 100 maiores economias do mundo são empresas. E, portanto, quer pelos seus impactos na vida das pessoas, como dizes, na vida e no planeta, nos equilíbrios biofísicos do planeta, digamos, mas quer também pelo seu potencial de investimento, de inovação, enfim, tecnológico e não só. Como é que vês o papel do Estado na relação com as empresas, na relação com a sociedade civil, o papel relativo de cada uma dessas peças do puzzle para nós chegarmos a um outro equilíbrio, que não é revolucionário, mas que é um outro equilíbrio? Vamos lá ver, eu acho que eu sou uma defensora do Estado, eu acho que é importante ter um Estado forte e um Estado interventivo. E mais, é muito importante ter um Estado capitalizado, porque só um Estado capitalizado é que consegue, de facto, intervir a sério no mercado e ter poder. O que eu acho em relação às empresas e qual é a forma que as empresas têm de contribuir para isto, que a sustentabilidade, para mim, tem a ver com o bem comum, tem a ver com defenderem-se valores como o ambiente e os direitos sociais. É a perspectiva do Papa Francisco. Sim, mas o Papa Francisco tem muito boas perspectivas e essa também é o caso. O que é que eu acho que é o papel que as empresas podem ter e que não é nada pouco? As empresas podem cumprir a lei. Ou seja, nós estamos aqui a falar vamos lá ver, quase de medidas voluptuárias, o que é que uma empresa pode fazer para mudar o mundo. Era muito bom que todas cumprissem a lei. Ou seja, a lei que tem a ver com os direitos dos trabalhadores, as leis que têm a ver com as práticas ambientais, se fizerem isso já é muito bom. E depois também nós temos negociações sempre bastante duras entre as associações de patronato e os sindicatos e associações sindicais para resolver questões como a melhoria das condições de vida, questões práticas dos trabalhadores, e há sempre, sabemos, é uma luta, é uma tensão, uma resistência, ter essa boa vontade aí, nessas mesas de negociações, vai ter um impacto muito grande na vida de todos nós. Ou seja, eu não diabolizo de todo uma empresa, mas de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que uma empresa é uma unidade, não sei, vou chamar isto económica, fundamental, até porque em Portugal a maioria das empresas são mesmo pequenas empresas. A maioria dos empresários portugueses estão numa linha muito parecida à dos trabalhadores, se não igual. São microempresas, são estruturas muito simples e que precisam muito de ser apoiadas, e eu valorizo imenso o trabalho que fazem. E mesmo das grandes empresas, não quero deixar de dar um exemplo. A Delta é um bom exemplo para tudo, sempre, nunca é demais falar. É possível mesmo ter uma grande empresa que consegue ter esta relação de respeito com os trabalhadores e depois ainda de ir mais além. É possível, será um bom exemplo. Haverá mais, eu também não sou a profunda conhecedora da realidade empresarial portuguesa, nem quero fazer de conta, mas sim, é possível. As empresas devem ter este papel e eu acho que é muito importante o trabalho que desenvolvem, só acho que ele nunca pode servir de distração para o fundamental. Sim, claro. Como dizem os budistas, o mais alto grau de religiosidade é arrumar o quarto e fazer a cama todos os dias, portanto comecemos por cumprir a lei. Eu não sei se eles têm razão, mas sim, gosto da metáfora. Certo. Muito bem. Carmo, no que toca à política nacional, temos aqui uma questão que tem a ver com a maioria absoluta, temos um partido Chega racista, já referiste isso como sendo uma das tuas causas.
Temos uma esquerda, à esquerda do PS, das causas mais progressistas e da luta de classes mais encolhida no Parlamento. Como é que tu vês os próximos 4 anos? Vejo nesse aspecto, vamos lá ver, eu queria acho que a esquerda, à esquerda, mesmo a esquerda mais, vou chamar, radical, não é indiferente ter um governo de esquerda ou um governo de direita, ou seja, a esquerda estará contente, eu claramente estou, por termos um governo socialista. O Partido Socialista tem ali uma face ou uma facção mais esquerdista e tem outra que é mais liberal, mas sim, aliás tivemos anos de geringonça que correram bastante bem e sabemos que o Partido Socialista consegue integrar uma visão de esquerda na sua governação. Agora, não posso ficar satisfeita com resultados eleitorais que traduzem uma perda de representatividade desta escala com os partidos mais à esquerda, porque não é bom num país pobre. Sim. Ou seja, quem é que está lá sempre a lutar pelos direitos dos trabalhadores? São estes 2 partidos. E estes 2 partidos estão diminuídos. Isso não é bom para ninguém. Num país pobre como o nosso, não pode ser bom. Na tua visão, a social-democracia... Já agora, para além desta comparação, temos o Partido Chega, que sozinho tem uma representatividade superior à da junção destes 2 partidos. É claro que é preocupante. Claro. Na tua visão, só para fecharmos este tema, a social-democracia enquanto ideologia política, não enquanto tradição partidária em Portugal, mas enquanto ideologia política, no seu tripé Estado, empresas, sociedade civil, não é suficientemente garante dos direitos dos trabalhadores e da coesão social? É um engano, eu acho que é. É? Não, eu acho que é. Agora, a social-democracia, vamos lá ver, se nós tivermos os programas, se tivermos os programas, sim, de Inglaterra no pós-Segunda Guerra ou da Suécia na década de 60, nós vamos ter uma coisa... Não, e mesmo agora, nós vamos ter uma coisa que é muito mais de esquerda do que o que a Geringonça fez. O Corbyn, quando chegou, também tinha propostas verdadeiramente de esquerda, como relativamente às políticas de habitação. É possível ter uma visão social-democrata muito, muito satisfatória. Nós agora é que nos encolhemos muito e temos uma ideia que a social-democracia é de direita. A social-democracia não é assim de direita, a social-democracia pode ser de esquerda também. Defende o quê? Um Estado interventivo, um Estado que vai corrigir, por exemplo, o fundamental, que são as desigualdades sociais. Por isso, sim, uma boa social-democracia, claro que satisfaz. Aliás, até digo mais, se formos a observar na nossa história, também na recente, qual foi a melhor tradução aos bons exemplos, os melhores, de um paradigma político na prática, se calhar não tivemos muito melhor que as sociais-democracias europeias. Sim. Nunca se fez muito melhor. A Dinamarca tem o nível de desigualdade social na Dinamarca, quer dizer, só nos pode fazer sonhar. Não é? Porque a esmagadora maioria da população está no mesmo escalão de tributação e é um escalão alto, ou seja, só nos podemos rever naquelas políticas, ambicionar aproximarmos de lá. Sim, claro, mas são países, e pegando aqui noutro tema, que têm um nível de educação um bocadinho diferente do nosso e que começou mais cedo no século XX e que tem uma liberdade de imprensa e uma qualidade de imprensa, em muitos casos tem uma Constituição mais antiga. E como é que vês o papel, e uma cultura, um setor cultural mais desenvolvido, como é que vês o papel destes vértices, educação, cultura, jornalismo? É fundamental. Como é óbvio, é fundamental. Tem que existir um maior investimento. É que uma pessoa até se sente mal a dizer estas coisas, porque são clichês tão grandes, Sim. que vamos lá, aqui mais uma frase batida, mas tem de ser dito. Tem de se investir na educação. E não faz sentido nós continuarmos a ter orçamentos de Estado que tenham dotações insignificantes para a cultura, quando todos sabemos que a cultura é fundamental no pensamento, é fundamental... Assinas 1% para a cultura. Não, acho isto... Não, é mesmo sinal de pouca... Ambição, pouca evolução. Não, pouca evolução, pouca visão e pouca aposta nas pessoas. Diz uma coisa, tu, Carmo, só para fechar, talvez num registro um bocadinho mais pessoal, nasceste no Algarve, na Serra de Caldeirão, vieste para Lisboa estudar, certo, Direito,
Como é que foi essa transição e como é que... há pouco dizia-te, lembrava-te, Bob Dylan, uma vez perguntaram-lhe de onde é, ele disse, eu sempre fui de Nova Iorque, só ainda não sabia, só soube quando cheguei. Tu sentes-te mais de Lisboa, sentes-te mais do Algarve, metade, metade? O que é que... Bom, não consigo estabelecer percentagens, mas Sim. há uma coisa que a minha mãe me disse meus pais foram imigrantes. E a minha mãe disse-me que nunca se sentiu tão portuguesa como quando emigrou. Quando emigrou começou a sentir as questões, vamos lá ver, da música, saudade, não é? as saudades, de questões, vamos lá ver, as tradições. Foi lá que ela percebeu a importância que as tradições portuguesas e que a cultura tinham para ela. E comigo passa-se um bocadinho o mesmo, ou seja, eu enquanto vivi na Serra, eu só tinha uma coisa a apontar, eu quero ir para uma cidade e quanto maior, melhor. Ou seja, eu não era uma amante da vida rural que teve que vir para aqui menino e moça para estudar. Eu queria efetivamente vir para Lisboa e queria ter uma experiência de vida urbana, quanto mais intensa, melhor. Mas depois, claro, quando eu estou aqui, tenho muitas saudades e vejo e reconheço em mim um lado da Serra que eu sei que nunca vou deixar. Sim. 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 E onde vais regressando frequentemente. Sempre, claro. sempre, sempre. E diz-me uma coisa, tu escolheste como eu pedi-te que me indicasse um livro importante para ti e indicaste o Flatland. É um livro que se passa num espaço a duas dimensões. Como é que olhas para a sociedade? Enfim, é um livro do século XIX, de alguém que escreve sobre teologia, sobre gramática também, mas sobretudo sobre teologia. Como é que e que critica muito essa sociedade vitoriana desse século XIX em Inglaterra? Rogério. Sim. Como é que vês hoje a sociedade? Achas que mudou muito e o que é que te dá a ti a tridimensionalidade? São duas perguntas. Ok. Eu primeiro queria dar aqui uma nota, que é, esse autor é efetivamente um gênio. Ele, por exemplo, tinha ali um pequeno, não é um manifesto feminista, mas tinha uma consideração no livro... São linhas, não é? As mulheres. Não. Ela dizia uma coisa extraordinária, que era porque é que uma sociedade que tem metade de mulheres e metade de homens, ainda continuamos, passado tantos milhares de anos de vida aqui, continuamos com esta coisa que as mulheres têm que lutar pelos direitos delas. Não faz sentido. Quer dizer, nós não somos as mulheres, nós não somos uma minoria de 10% que há para ali. Nós somos metade disto. E ainda temos que continuar aqui a lutar pelos nossos direitos. É só uma nota. Ele é muito interessante. Claro, os homens e as classes sociais mais altas são polígonos com várias faces e as mulheres são linhas, exatamente, para traduzir esse papel apagado da mulher. Enfim. Ele fazia uma crítica que é muito importante e, na altura, bastante inovadora. Bom, vamos lá ver. O livro tem muito a ver com quando uma figura encontrava outra, de ir apalpando e perceber o que é que estava ali, que profundidade, que sofisticação é que tinha, e eu acho que é isso que nós fazemos uns aos outros aqui. Nós quando vemos uma pessoa, temos uma imagem. Temos uma imagem que temos uma imagem, sei lá, de vestuário. Atenção que o vestuário não é pouco na mensagem que nós transmitimos. O Humberto Eco dizia que o vestuário é a mais importante forma de linguagem, mas para além da evidente, nós vamos até às vezes com pouco conhecimento, na maneira como colocamos a voz, na maneira como olhamos, na maneira como evitamos ou como encaramos ou como aprofundamos ali naquele tema, ou como devolvemos um sorriso, ou como não, nós vamos dando a oportunidade aos outros de nos conhecer e vamos também conhecendo os outros. E as pessoas são feitas, não quero dizer outra banalidade, como a da há bocado, que é muito importante a educação e a cultura, mas as pessoas são de facto muito mais interessantes do que parecem e têm todas as dimensões que nós imaginamos como melhores, as pessoas têm-nas. De facto, as únicas pessoas que são desinteressantes são aquelas que querem dar uma imagem falsa de si. E essas pessoas, isso é uma coisa que se intui, aquilo não tem assim grande interesse. Mas as pessoas verdadeiras, e até podem ser profundamente analfabetas, as pessoas verdadeiras têm sempre uma coisa interessante para dizer, porque não há nada mais interessante do que aquilo que se passa no mundo de uma pessoa. Por isso, sim, não quero estar a fazer de interessante, tenho aqui muitas facetas, mas claro que temos todos. E é muito interessante conhecer as pessoas e é ter a oportunidade de conhecer aquelas que se mostram
com verdade. E achas que Sou o isto. espaço da noite, um bocadinho mais boémio, é esse espaço também da verdade, das pessoas se poderem sem misturar mais Sem a sua dúvida, sem dúvida. verdade? Sem dúvida, acho que a noite é uma possibilidade de nós, não só de nós aproveitarmos ali um nosso momento de pausa naquilo que somos um bocadinho forçados a fazer mesmo quando não temos vontade, não é? Que são as nossas rotinas, mas também apanhar as pessoas nesses momentos, porque nós durante o dia temos nós um bocadinho em tensão. Durante o dia, quem trabalha à noite, isto não é bem assim, mas estamos nós um bocadinho em tensão e estamos com interlocutores que também estão no seu percurso. E à noite estamos todos em pausa. É mesmo uma oportunidade de conhecer verdadeiramente as pessoas e de lhes mostrar o outro lado. Bom, isto é para quem gosta. Eu, sem dúvida, aprecio muito. Acho que o espaço da boémia tem que ser cultivado, tem que ser valorizado. É quase como uma cultura. Sim, é um espaço também de celebração da vida. Sim. É um espaço... Às vezes não é, às vezes é de esquecimento da vida. Pode ser até um bocadinho dançar um problema, mas ele é vital. Sim. É vital. Pode ser o pico da panela de pressão. Sim, sim. Costuma ser. Obrigado, ser. Carmo. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada.